Olá, meu nome é Cássia Isabelle da Silva Garcia, eu sou aluna do segundo ano B e vim apresentar o meu infográfico sobre aves e mamíferos. Para o começo, falando sobre as aves, vou começar o meu tópico 1 com as espécies peniciformes e diretamente sobre o pinguim. Vou apresentar sobre as características, alimentação, curiosidades sobre ele. Para começar, um pinguim se trata de uma ave marinha que não voa. Ela é encontrada no hemisfério sul, em países como Antártida, Nova Zelândia, Sul da África, Austrália e América do Sul. Aqui um pouquinho mais embaixo, que dá ampliar até um pouquinho mais, dá para ver que é um estilo de habitat, sobre eles, países frios. Temos a neve e sempre eles vão estar sempre rodeados do mar. Eles pertencem, a ordens peniciformes e apesar deles possuírem asas, essa parte aqui do lado do corpo dele, eles não voam. Eles são inúteis para o voo. Elas funcionam mais como nadadeiras. Eles usam mais para nadar. Eles não conseguem levantar voo com ela, somente nadar. Além disso, seus ossos não são pneumáticos. Suas penas impermeabilizadas por secreção de óleos e possuem uma espécie camada de gordura isolante que auxilia na conservação do calor do corpo. Então, mesmo estando sempre em áreas muito frias, eles não morrem por causa do frio, por causa de suas penas, que são impermeabilizadas, que trazem um calor para o corpo e que não fazem morrer de frio. Eles usam suas asas para propulsão, atingindo uma velocidade de até 10 metros por segundo embaixo d'água, onde podem permanecer submersos por vários minutos. Sua visão é adaptada ao mergulho, o que tornam exímios pescadores. Conseguem enxergar embaixo d'água, onde conseguem pescar peixes e afins. As suas características: eles possuem o peito branco, com as costas e a cabeça na cor preta, Aqui barriga preta e a barriga branca e o seu corpo preto. Nas suas patas existem 4 dedos unidos por uma membrana. Apesar de possuírem penas, elas são mais curtas. Elas têm uma penagem bastante curta, que se você ver, você acha que pode ser até pelo, mas são penas. São penagens. Eles são bastante curtas. Esses animais mudam as penas 2 vezes ao ano e durante essa muda eles não entram na água, pois mudança de penas sempre vai ter uma parte em que suas penas vai cair e vão ficando sem proteção da impermeabilidade, então não há como eles se protegerem, então eles não entram na água. Eles são extremamente mansos e só atacam quando algum animal se aproxima de seus ovos ou os filhotes. Em algumas praias brasileiras podemos avistar pinguins durante o inverno. São pinguins jovens que desagarram no bando e são levados pelas correntes marítimas até a praia. São os que acabam se perdendo e são levados por serem mais jovens, acabam sendo levados pela correnteza do mar e acabam indo parar em uma praia. A dieta deles se resume a peixes, cefalópodes e plâncton. Eles são muito importantes para o ecossistema onde são inseridos. Da mesma forma que controlam diversas espécies, eles servem de alimento para outros, como leões marinhos, focas, leopardos e orcas. Eles precisam driblar os seus predadores e, para isso, eles possuem grande habilidade de natação e camuflagem. Quando são vistos do alto, deslocam-se no mar, seu dorso negro desaparece na escuridão das profundezas em contraste, e quando vistos por baixo, o peito branco se confunde com a luz proveniente da superfície. Acima de tudo, eles também são indicadores das mudanças climáticas globais e da saúde ambiental local. O frágil estado de conservação da maioria das populações de pinguim espelha as condições do oceano e seus grandes problemas de conservação. Para a reprodução, para eles poderem se reproduzir, os pinguins se unem em colônias chamadas de pinguineiras. Elas chegam a reunir 150 mil pinguins. Além disso, esses animais, durante 3 ou 4 anos de vida, não conseguem encontrar parceiras para acasalar. Apesar disso, quando eles encontram uma parceira, eles permanecem juntos para sempre. Eles só permanecem entre si, eles não mudam.
de casal, eles permanecem juntos. No inverno, os indivíduos se separam, mas durante a nova estação reprodutiva, ambos procuram seu parceiro na colônia através da vocalização. Ao se encontrar, há a dança nupcial. Inclusive, ela inclui ofertas de pedras para a construção do ninho e saudações. Terminando sobre falar, né, sobre as curiosidades dos pinguins, ampliando um pouquinho mais aqui do lado do nosso pinguim, temos a anatomia deles, né, aumentando aqui um pouco mais para ler. Eu não consegui achar lá em português, somente em inglês, mas eu vou tentar traduzir. Aqui, right carótida é a carótida direita, aqui temos a carótida esquerda, temos a veia auxiliar direita e a veia auxiliar esquerda, o veia peitoral direita e a esquerda, direita na verdade essa daqui, e essa aqui é a esquerda, o sistema, né, o sistema deles é a veia renal, o fêmur direito, a veia femoral direita, a veia femoral esquerda, a cauda e a veia posterior, digamos assim. Eu não soube explicar muito bem porque eu sou meio ruim no inglês, mas aqui dá pra, se traduzindo direitinho, dá pra entender bem direito a anatomia deles. Partindo para o segundo tópico sobre aves, vamos falar sobre a espécie Falconiformes, né? Eu escolhi falar sobre o falcão. O falcão são aves pertencentes à família Falconidae, da ordem Falconiformes, composta por mais de 60 espécies. São aves de rapina de bico curto e curvado, né? Que damos para ver. Porte pequeno a médio, adaptadas a voos e movimentos rápidos para captura de presas. Ao contrário dos outros rapinantes, gaviões e águias, que matam suas presas com as garras, os falcões utilizam o bico, quebrando a espinha dorsal da presa com o auxílio de um rebordo em forma de dente na mandíbula. Também diferem de seus parentes próximos por apresentarem hábitos predominantes diurnos. Algumas espécies constroem seus próprios ninhos, enquanto outros nidificam em ecos de árvores. Possuem ampla distribuição e cerca de 20 espécies são encontradas em território nacional. Eles se habitam especialmente em pastos e florestas. Eu botei aqui uma foto de um pasto, né? Eles sempre vivem ao ar, voando sobre em cidades. Você também pode se ver campos também. Você consegue ver eles voando ao alto ou às vezes parado em uma pedra ou rocha. Vou explicar sobre as espécies de falcões. Existem os falcões verdadeiros. Inclui todos os falconídeos que pertencem ao gênero falco. Suas asas longas e afiladas e cauda curta lhes conferem uma aerodinâmica adaptada a voos rápidos e execução de manobras ágeis. O falcão peregrino, Falcos peregrinos, é um dos representantes desse grupo. Ocorre em todos os continentes, com exceção da Antártida. É uma ave de plumagem cinzento-azulada no dorso e asas, cabeça preta, bico escuro com base amarela e pernas amarelas. No caso, é igual o falcão verdadeiro, é igual essa que tá aqui na foto. É uma ave de plumagem cinzenta azulada no dorso. Ele mede de 38 a 53 centímetros de comprimento, com uma envergadura de asas de 89 a 119 centímetros e pesa de 0,6 a 1,5 quilos. É capaz de mergulhar no ar com velocidade acima de 300 km por hora. Se alimenta principalmente de aves e pequenos mamíferos. Falcões florestais. Inclui todos os falconídeos florestais do gênero Micrastur. São endêmicos da América e só ocorrem em florestas, com asas curtas e caudas longas. Possuem uma aerodinâmica adaptada à caça nas florestas, além de uma excelente audição. O falcão relógio, Micrastur semitoquartus, é um dos representantes. Possui cerca de 50 centímetros de comprimento e plumagem negra nas costas, pescoço e cabeça. As partes inferiores são brancas
Extremamente adaptada à caça de outras aves, utiliza a visão e a audição aguçada para detectar a presa. Pode se alimentar de mamíferos e répteis também. Ele ocorre na América Central e do Sul. Tem as cararacas, inclui os falconitos da subfamília Caracanini. A espécie desse grupo diferem em quase todas as características dos outros falcões. São aves de hábitos generalistas, não caçam no ar durante o voo. São lentos e podem alimentar de presas mortas ou frágeis. O gavião da queimada, Cararaca plancus, também conhecido como caracará, é um dos representantes desse grupo. Assemelha-se bastante aos urubus. Ele mede cerca de 60 centímetros de comprimento e 123 centímetros de envergadura. É onívoro e um caçador oportunista. Pode caçar lagartos, cobras, roubar filhotes de ninho de aves e atacar filhotes recém-nascidos de muitos animais, inclusive de mamíferos. Alimenta-se também de carcaça e alguns frutos. Possui ampla distribuição, ocorrendo da Argentina até os Estados Unidos. No Brasil, encontrado na região sudeste e nordeste. Aqui, né, mais um pouquinho mais pro lado, nós temos, né, a anatomia de um falconiformes. Não consegui, só consegui achar do urubu, mas ele também serve para os falcões. Temos aqui, ele mostra bem detalhado a parte externa, né, onde tem as penas, a membrana nictitante, que são os olhos, o cerebelo desenvolvido, né, que é a cabeça, a asa, né, que é essa parte aqui, o externo conquilha, músculo peitoral, essa daqui, os sacos aéreos, ossos pneumáticos. Aí na parte interna temos a traqueia, o osso pneumático, né, que acabamos de falar sobre ele bem aqui, o brônquio, o pulmão, os sacos aéreos, né, que também demonstramos sobre, e é isso que falamos sobre a espécie Falconiformes, a ordem Falconiformes. Passando para o tópico 3, sobre a ordem Psittaciformes, eu escolhi falar sobre o periquito verde. O periquito verde é uma ave da família Psittacidae. Seu nome científico é Brotogeris tirica, que significa periquito tiririca, aquele que produz som humano de tilintar. Em inglês, ele é conhecido como flame parakeet e no Brasil também é chamado como periquito verdadeiro e periquito rico. É uma ave originada da Mata Atlântica. No Brasil, habita nos estados de Alagoas, Bahia até o Rio Grande do Sul, especialmente florestas, áreas abertas como parques, jardins e pomares. Aqui no Distrito Federal também há, né? Isso. E aqui do lado, né? Aqui não tem como ampliar. Eu botei um habitat de floresta, que é onde eles vivem, sempre em topos de árvores. Aqui no centro-oeste também há, né? Eu já vi eles pela rua. Ele mede cerca de 21 centímetros e pesa em torno de 70 gramas. Sua plumagem é verde brilhante e seu bico é alto e recurvado. O macho adulto normalmente é mais robusto, o bico é um pouco maior e a cabeça é mais quadrada. Os machos, eles são mais falantes, né, que possuem a capacidade de imitar qualquer tipo de som quando ensinado e domesticado desde a infância. Então, se você tem um periquito verde domesticado e você for ensinando ele desde pequenininho, ele claramente vivendo em cativeiro, né? Não podemos pegar animais que vivem no habitat natural, porque é errado e ilegal. Você ensinando ele desde pequenininho, ele consegue falar e reproduzir sons. A expectativa de vida deste periquito é de aproximadamente 20 anos. Eles costumam buscar o seu alimento nas copas das árvores. Essas espécies se alimentam de frutas como coquinho, manga, jabuticaba, goiabas, laranja, lima, mamões, jacas, bananas, coquinho, jerivá, maçã, coco verde e seco, melancia e pera. Adoram flores do suína, das mangueiras, jabuticabeiras, goiabeiras, laranjeiras, mamoeiras e jaqueiras. Também não dispersam insetos, larvas e semente de girassol. Tem o hábito de segurar a comida com um dos pés para levar ao bico.
Em criações, uma boa ração extrusada para aves de bico curvo, como calopsitas, podem ser utilizadas sem problema. Caso você tenha um domesticado, alimento de calopsita também serve. A maturidade sexual do periquito se inicia a partir de 2 anos de idade. Não existe diferenças visíveis entre machos e fêmeas. Eles põem ovos. Aqui, né, no meio, na parte do meio, né, terminando de falar sobre ele, que é bem curtinho temos a anatomia, né, um esquema interno de um passarinho, né, também pode ser usado por um periquito ou de outras espécies pseudaciformes. Temos o bico, a cavidade oral, o cérebro, a medula espinhal, o pulmão, o íleo, o cloaca, o duodeno, né, aqui, uréter, a moela, que é aqui, o rim, o reto, que é essa parte bem aqui, o pâncreas, o fígado, que é essa parte aqui um pouquinho maior, o estômago, o papo dele, que costuma ficar bem aqui, o coração, o esôfago, a traqueia, é isso. Terminando sobre isso, essa é a espécie, a ordem Psittaciformes. Terminando a espécie sobre as aves, vamos passar a falar sobre os mamíferos, né? Vamos começar falando sobre a ordem Monotremados. Eu escolhi especificamente falar sobre os ornitorrincos. O ornitorrinco, Ornitorhynchus anatius, é um mamífero australiano, pertence à ordem Monotremata, apresentado como principal característica o fato de ser um mamífero que põe ovos. Ele é o único representante da família Ornitorhynchidae. Esse animal é bastante peculiar e apresenta algumas características incomuns aos demais mamíferos, como a presença de um bico, membrana nas patas e ferrões ligados a uma glândula de veneno. O ornitorrinco passa a maior parte do tempo na água e de lá retira seu alimento, constituído principalmente de invertebrados aquáticos. Uma curiosidade sobre esse animal é o fato de seu leite possuir uma proteína com propriedades antibacterianas. Eles são animais semiaquáticos, aqui como eu botei aqui no meio, vivem tanto na terra e como no mar, na água, mas eles gostam mais de passar o seu tempo na água. O ornitorrinco é um mamífero de pequeno porte, ele pesa em torno de 1,5 kg, mede cerca de 38 centímetros da cabeça e corpo, e sua cauda tem cerca de 13 centímetros. A cauda e a cabeça, o corpo e a cabeça têm medidas diferentes. É um animal de hábito noturno e que passa a maior parte do tempo em água. Ele também pode ser encontrado descansando em galerias cavadas por ele em barrancos de rios. Essas galerias podem ter até 12 metros de comprimento. Assim como os demais mamíferos, apresenta um corpo coberto de pelos que neles são impermeáveis. Como esse animal passa boa parte do tempo na água, apresentam algumas características que o permitem ficar imerso, como dobras de pele que recobrem os olhos e ouvidos, uma vedação do nariz que impede a entrada de água, membranas nas patas que o auxiliam na natação. O ornitorrinco consegue ficar imerso por cerca de 2 minutos. Esse animal também apresenta algumas características bastante peculiares, como bico coráceo em alguns adultos e dentes nos filhotes, uma cauda achatada semelhante à dos castores, que também o auxilia na natação, ferrões nas patas traseiras dos machos ligados a uma glândula de veneno, o que os auxilia na defesa e também na época da reprodução, quando ocorrem combates com outros machos. Cloaca e são ovíparos. Eles põem ovos e, entre os mamíferos, apenas o ornitorrinco e a equidna apresentam essa característica de pôr ovos. As fêmeas, elas fazem a postura de seus ovos de 3 em ninhos construídos durante a primavera e mantêm-nos aquecidos até eclodir, o que ocorre em torno de 12 dias. Os ovos medem cerca de entre 1,5 centímetros e 2 e os filhotes, assim que os ovos eclodem, medem cerca de 2,5 centímetros. Os filhotes alimentam-se lambendo o leite produzido nas glândulas mamárias, o que ocorre no abdômen da fêmea, já que as glândulas não apresentam mamíferos.
A amamentação dura até o momento em que o filhote consegue nadar sozinho, o que ocorre em torno de 4 meses após o nascimento. O ornitorrinco é um animal carnívoro e alimenta-se principalmente de invertebrados, que habitam o fundo do corpus d'água com insetos e moluscos. Seu bico possui receptores que o auxiliam a encontrar o alimento, pois identifica os sinais eletromagnéticos emitidos pelos músculos de outros animais. Então, essas são as curiosidades sobre o ornitorrinco. Aqui, na parte do lado, eu peguei... Eu não consegui achar a anatomia do ornitorrinco, então eu peguei de uma anatomia de um animal mamífero, né? Então, falando sobre que temos a traqueia, a veia cava superior, esôfago, aorta, pulmão, o pâncreas, os rins, o intestino, o estômago, o fígado, o diafragma, o coração. Eu não consegui achar, né, do ornitorrinco sozinho, então eu peguei de um mamífero. No tópico 5, vamos começar a falar sobre a ordem Metatherius, né? Especificamente sobre o koala. O koala Phascolarctos cinereus é um animal vertebrado da classe Mammalia, sua subclasse é Metatheria, ordem Diprotodontia e a família Phascolarctidae. O koala é original da Austrália e é herbívoro e passa a maior parte da sua vida sobre as árvores. Eu peguei aqui um exemplo de árvores, né? Não é exatamente o lugar onde vive, mas eu peguei um exemplo de árvores para, né, para ter um exemplo da onde eles vivem. Eles vivem nos troncos das árvores. Os koalas são animais que vivem na Austrália, principalmente nas regiões Nordeste, Central e Sudeste de Queensland. Eles apresentam uma pelagem com coloração que varia entre o acinzentado e o castanho. Esse, por exemplo, aqui, ele ele é acidentado, tá? Eles apresentam um comprimento de 85 centímetros e pesa até cerca de 13 quilos. Além dessas características, pode destacar também. Eles apresentam sindactília, ou seja, uma condição na qual ocorre a fusão de um ou mais dedos, nos quais essa condição manifesta em seus membros posteriores, onde ocorre a fusão de 2 de seus dedos. A sindactília é uma característica da ordem Diprotodontia. Apresenta os dentes incisivos inferiores projetados para frente, também é uma característica da ordem Diprotodontia. São animais endotérmicos, ou seja, a temperatura de seus corpos não varia de acordo com a temperatura do ambiente, mantendo-se relativamente constante. Eles são herbívoros, apresentam um marsúpio, ou seja, uma bolsa presente na parte anterior do corpo da fêmea, onde os filhotes completam seu desenvolvimento embrionário, igual os cangurus, que eles também possuem uma bolsa. Os koalas são animais herbívoros e alimentam principalmente de folhas de eucalipto. Eucalipto é o nome genérico dado a uma planta que possui mais de 60 espécies. Entretanto, os koalas são bastante seletivos e utilizam apenas 5% dessas espécies em sua alimentação. O eucalipto apresenta folhas ricas em fibra, diversos compostos fenólicos com propriedades potencialmente tóxicas e é baixo valor energético. Os koalas aparentemente fazem uma seleção dos ramos com as folhas que vão ingerir, e muitos estudos mostram uma certa preferência por folhas jovens. Essas folhas apresentam maior quantidade de água e menor quantidade de fibras que as folhas mais maduras. Os koalas não bebem água, retirando diretamente do alimento. Os koalas eles atingem a maturidade sexual por volta de 1 ano e meio de idade. A reprodução é geralmente anual. Assim como os demais marsupiais, os koalas apresentam uma bolsa denominada de marsúpio, para onde os filhotes deslocam-se a fim de completarem seu desenvolvimento embrionário. Eles permanecem no marsúpio por cerca de 6 meses. A partir daí, passam a viver agarrados ao corpo da mãe, até completarem 1 ano de vida, né? As mães carregam eles nas costas ou na bolsa. Terminando sobre, né, aqui também temos uma anatomia de um mamífero.
Eu não vou repetir, pois eu já repeti acima, né? Eu também não consegui achar sobre os koalas, mas esse aqui já identifica bastante sobre um corpo de um mamífero. Terminando aqui, né, na ordem Metatherius, vamos para a ordem Eutherius, né? Vamos falar sobre os tigres, né? Eu escolhi falar sobre os tigres. O tigre, Panthera tigris, é o maior felino encontrado no planeta. Estão classificados como mamíferos e carnívoros. Assim como os outros representantes do gênero Panthera, leão, onça pitada, leopardo e jaguar europeu, esse último já é extinto. Das 8 subespécies descritas pelo cientista, apenas 5 ainda sobrevivem, sendo elas espécies tipo diferentes: tigre siberiano, tigre de Bengala, tigre de Sumatra, tigre do sul da Índia e o tigre indochinês. Esse aqui é o tigre de Bengala, tá? Esse é o nome dado a esse tipo de tigre. Eles estão localizados pela Ásia da Sibéria, as ilhas do Bornéu e Sumatra da Indonésia. Eles habitam geralmente as estepes geladas, florestas úmidas e bosques. Eu dei um exemplo aqui de um tipo de bosque, né? Eles gostam de estar por aí. As principais características são um comprimento de 1,4 a 2,4 metros, sem a cauda. A cauda pode ter mais de 1 metro. Pesam entre 130 a 320 quilos, 5 dedos em cada pata dianteira e 4 em cada pata traseira. A maioria deles caça à noite, são noturnos. Eles têm enorme mandíbula, dentes grandes e afiados, eles andam macio e têm fortes garras. Possui um excelente olfato, uma audição aguda, ótima capacidade de enxergar bem na escuridão e sobem com facilidade em árvores. Então, se você estiver correndo de um tigre, você sabe que subir em árvore não vai te salvar. Eles são ótimos escaladores. Na sua maioria, os membros selvagens têm pele bege escuro, na mesma tonalidade da cor das folhas mortas ou da rocha sem vegetação, que fazem parte do seu habitat, e assim pode se esconder para atacar a presa. A emboscada da presa é crucial para conseguir alimento, pois não são animais que conseguem correr grandes distâncias. Com suas grandes patas acolchadas, ele pode rastejar em completo silêncio, até ficar a poucos metros das suas presas. Então, ele sempre anda bem devagar. Isso também é uma característica dos gatos. Os gatos também, eles conseguem andar assim, de uma forma acolchoada, em que não faz barulho. As presas, eles podem pesar de cerca de 30 a 900 quilos, onde o tigre irá consumir até 18 quilos de uma única vez, ficando até alguns dias sem se alimentar. Ele alimenta-se principalmente de porcos selvagens, veados, cervos, ursos e ruminantes de todos os tamanhos e variantes conforme sua localização. Durante o período de reprodução, as fêmeas atraem seus parceiros emitindo um forte rugido. A duração dos períodos de gestação varia segundo as espécies, mas de maneira geral a gestação dura de 100 a 108 dias, geralmente de 2 a 5 filhotes por ano. Cada filhote leva de 1 a 2,5 para atingir sua independência. Entretanto, antes de completar sua maturidade sexual e autonomia, a genitora alimenta o seu filhote com leite, além de trazer caças para o filhote e ensiná-lo a identificar caça e alimento para sobreviver. Falando sobre alguns tipos de pelagem de tigres, né, de suas subespécies. Tigre siberiano tem uma coloração dos pelos amarelada mais clara que os outros tigres. As linhas de seu dorso são mais espaçadas e com um tom mais para o marrom. A maior parte frontal da cabeça e do abdômen são esbranquiçadas. Tigre do sul da China. Sua coloração é mais amarelada que o tigre siberiano e suas linhas dorsais são mais próximas. O tigre indochinês, geralmente menor em estatura quando comparado aos outros, suas listras são mais estreitas e um laranja mais profundo e mais vibrante de sua pelagem, que é por vezes referida como dourada ouro. O tigre de Bengala, como esse que é daqui da imagem, que eu peguei de exemplo, é como pelos curtos alaranjados e listras pretas. Possuem variações na cor branca, o tigre branco, e na cor dourada, o tigre dourado. Tigre de Sumatra. Tem a coloração mais escura, entre outros, com riscas mais para o tom preto e sempre duplicadas.
Essa foi a classe Eutherius, né? Aqui embaixo temos a anatomia. Eu peguei a anatomia de um mamífero, mas eles pode ser, digamos, a anatomia interna de um órgão interno de um mamífero. Eu já expliquei sobre, né, todo o processo de como que é, né, internamente dentro de um mamífero, tá? É exatamente dessa forma. Então é isso, esse foi o meu infográfico de aves e mamíferos. São todos que estão aqui foram feitos pela minha escolha, eu os escolhi falar sobre eles, né? São bichos muito interessantes e eu me interesso bastante. Então é isso, esse é o meu infográfico. Tchau!